Deixa uma perguntinha no ar. Se a gente deve consumir alguma vitamina antes ou depois do exercício? Olha, a gente deve consumir vitamina se a gente está fazendo uma dieta restrita, se quer perder peso e não está conseguindo alcançar aquilo que precisa, né? Certo. Se a gente fizer uma dieta balanceada, comer o que tem, fizer um cardápio com todos os alimentos que precisa, que já vai suprir as suas necessidades, não tem necessidade de você fazer uma complementação com vitamina. Tá. Né? Mas isso também é muito específico. Entendi. De repente, não adianta sair tomando as vitaminas, né? De repente vai no consultório, a gente faz os exames, a gente vê se tem algum sinal, a gente faz alguns outros exames clínicos. Se tiver detectado alguma falta de vitamina, a gente complementa. Mas caso contrário, tomar por tomar, às vezes não vai fazer tanta diferença no resultado. Não, perfeito. Vamos então para uma perguntinha que tem no nosso e-mail, que chegou no vocebonita@tvgazeta.com.br. Quer participar? Pode mandar também. Vamos ver de quem que é essa primeira dúvida. Olha lá. É da Kelly. Kelly, um beijo para você. Qual o alimento ideal para comer antes das aulas de jump? Vamos aproveitar então a pergunta dela. O jump é uma aula intensa. Né? Que gasta muita caloria, então é uma aula aeróbica. Exatamente. E a gente poderia até comparar esse jump então com uma corrida? Pode. Tem aí um gasto parecido? E ainda que o jump, você, pelo próprio nome, como eu já disse, você já fica pulando. Né? Então, tomar muito cuidado com exatamente o que você vai consumir antes. É verdade. Para não passar mal. Então, primeira coisa, não consumir muito. Não pode consumir muito, E procurar consumir alimentos de fácil digestão. Então, evitar, por exemplo, meia hora, 40 minutos antes, não consumir pão integral, por exemplo, com uma proteína que demora para ser digerida, então fica pesada. Você não vai aproveitar a proteína e você não vai digerir, vai só pesar. Leite com derivado, que também tem muita gordura, então vai pesar. Não é legal. Um pãozinho, por exemplo, um pão branco com uma geleia, que a gente falou antes. Se, por exemplo, você deu meia hora para começar a sua aula, você não conseguiu comer, porque a gente sabe que o dia a dia é meio complicado. Vale a pena você consumir líquido. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui alguns líquidos, o isotônico. O isotônico tem carboidrato dentro dele. Não sabia. Né? Tem carboidrato. Ele tem vitamina, tem carboidrato, ele é um reidratante, né? Além dos minerais. Então, esse carboidrato muitas vezes ajuda numa absorção um pouco mais rápida. Entendi. Então, para essa aula de jump antes da aula. Antes da aula. E de uma corrida também, a gente pode dizer assim. De uma corrida também, né? Então, se a pessoa vai ter um intervalo um pouquinho maior para a aula, ela já pode consumir alguma coisa integral. Se tiver umas 3 horas para a aula, aí pode consumir um alimento integral, mas sempre vale a pena você, como a gente come sempre dessas 3 em 3 horas, se você quiser fazer uma coisinha mais rápida, fácil absorção. Né? Uma coisa, fruta, por exemplo, se você for comer antes, depende da fruta, se você comer uma maçã, por exemplo, que tem muita fibra, também já não é mais legal, então uma fruta mais fácil de digestão. Então tudo que for mais fácil de você digerir, que não vai pesar, para você poder aproveitar aquilo que você comeu depois que absorveu e para você não passar mal numa aula de jump. Perfeito. Doutora, a gente deve fazer assim, se a gente está falando da hora do almoço, por exemplo, um prato pequeno, um prato médio, o quanto de cada a gente pode comer? Então, se a pessoa vai fazer exercício, ela já não optaria pelo arroz integral, ela come um arrozinho branco para ter fácil absorção. Quanto desse arroz branco ela pode consumir? Não, as porções normais. Tá. Então, que é um pouco de tudo, não pode exagerar. Se você for, por exemplo, colocar uma porção de carboidrato, que são mais ou menos 3 colheres de sopa de arroz branco, né, que vai absorver um pouco mais rápido, ele tem um índice glicêmico mais alto do que o arroz integral. Certo. Agora, se você vai fazer a atividade física 4 horas da tarde e vai almoçar meio-dia, pode consumir seu arroz integral, não tem nenhum problema. Que vai estar com pique às 4 da tarde. Que vai te fazer muito melhor do que você consumir o arroz branco, porque tem outras propriedades além do arroz branco. Né? Então, eu acho que, de uma maneira geral, o entendimento é assim, a alimentação não vai fugir do nosso dia a dia aquilo que a gente já faz. Né? O que a gente tem que aprender é, dependendo da hora da atividade física, a fazer com que o nosso corpo entenda, né? E a gente consiga comer aquilo que vai fazer melhor para ele. Então, por exemplo, não pode faltar antes do exercício proteína, carboidrato e um pouquinho de gordura. Essa proteína pode já ter um pouquinho de gordura. Logo antes do exercício, o melhor é o carboidrato. Né? Porque o carboidrato é aquela que vai dar energia para o exercício. Então pode ou não ter a proteína. A proteína, tomar um cuidado, se você for comer, por exemplo, um filé de frango ou antes da atividade física, é de difícil digestão, então você pode passar mal. A proteína, ela é legal entrar depois do exercício. Então ela aí vai te dar a propriedade melhor depois do exercício. Então, depois da atividade física, seja ela qual for, desde uma corrida até uma musculação, proteína. Aí você pode consumir o pão integral, que é um carboidrato mais complexo, junto com a proteína, porque você vai aproveitar essa proteína para repor aquilo que você gastou na tua atividade física. Entendi. Porque a atividade física nada mais é aquilo que você está gastando, você está catabolizando, você está queimando calorias, está queimando energia. E queima a proteína também, queima tudo, gordura, queima
gordura, queima o carboidrato, você queima tudo. Então você vai acabar repondo, né? E vai utilizar muito melhor as propriedades da proteína após a atividade física. Perfeito. Antes, muito melhor o carboidrato. Chegou uma pergunta do Caio aqui, que pode ser dúvida de muita gente. Caio, um beijo para você. No caso de ganho de massa, que muita gente quer ganhar massa, quer, né, deixar o corpo todo tonificado, devemos ingerir mais vitamina C e ferro para absorção maior da proteína? Boa pergunta! O Caio tá sabendo, acho que o Caio tá querendo, né, maromba, tá malhando. Por quê? A vitamina C e o ferro, então, tem aí uma relação com essa absorção da proteína? É que assim, a vitamina C, ela auxilia na absorção do ferro. Ela prefere que dê, quando você vai comer alguma coisa com ferro, vai dar um suplemento de ferro, consumir com suco de laranja, que ele auxilia na absorção do ferro muito mais fácil. Agora, essa absorção do ferro tem a ver com o ferro? Tem a ver com a hemoglobina, que tem a ver com a formação também de fibras musculares. Vitamina C ou em ferro que você vai ganhar mais massa muscular. Entendi, é uma relação não tão grande assim. A relação maior, que eu dou a dica, se você quer ganhar massa muscular mesmo, a relação está muito mais no carboidrato. Sério? Sério. Do que na proteína? Muito mais. Não acredito. Então aquela história de acabei o exercício, preciso comer muita proteína para ganhar massa muscular, nem sempre está certa? De repente, proteína, o carboidrato também tem que estar junto? É porque a gente imagina que assim, o músculo é feito de proteína e então a gente tem que consumir proteína para ganhar músculo. Eu sempre pensei assim, a louca. E aí? Então não a proteína é bem assim. Não é bem assim que funciona, né? Nosso músculo ele tem uma substância chamada glicogênio muscular, que é a fonte de energia do nosso músculo, é formada de glicogênio. O glicogênio é um carboidrato, a gente vai tirar do pão, que vai fornecer esse substrato para a formação do nosso músculo também. Entendi. A proteína muitas vezes vai entrar, porque quando a gente faz musculação, por exemplo, a gente lesiona o músculo. A proteína entra muito mais na recuperação dessa lesão, então vai evitar que se lesione mais o músculo. Né? Ela não entra tanto, tudo assim proporcionalmente falando, não é que um não entre e outro entre 100%. Mas a proteína vai entrar muito mais nessa recuperação, nessa reconstrução do que propriamente entra no ganho. Entendi, do que o crescimento dele. O carboidrato está muito ligado também ao ganho, não é só a proteína. Bacana saber disso. Acho que é por isso que eu não consigo ganhar massa muscular. Está muito ligado. A pessoa está fazendo errado. Então tem que ter o carboidrato e a proteína. Tem que ter o carboidrato e a proteína. Vamos então para mais uma perguntinha que chegou no nosso e-mail. Vamos ver de quem que é. Olha lá na tela. Elaine, um beijo para você. Posso fazer abdominal em jejum? Ai, boa pergunta, o abdominal. E aí, vamos mexer a barriguinha? Tem que se alimentar antes ou não? Qualquer tipo de atividade física, você vai ter um gasto. Né? Então, qualquer tipo de atividade física que você vai fazer em jejum, você vai correr o risco de passar mal. Porque você vai aumentar o teu metabolismo, ele vai gastar aquele glicogênio que está armazenado. Em um pouco tempo que você fizer, você pode passar mal. Abdominal não é um exercício que tenha, não é como você não vai fazer 1 hora, 2 horas de abdominal. Você pode fazer. Se vai ter diferença no final, se você vai ganhar mais, se vai secar mais, é muito individual isso, depende de quanto tempo de abdominal, depende do resto do dia que você vai comer. Verdade. Agora, eu não recomendo fazer o exercício em jejum só por fazer. Se quiser fazer, que também não é dos 10 mais recomendados, mas procura a ajuda do profissional, né, para a gente ver se vale a pena, se não vale, que tipo de atividade, não só abdominal. De repente pode comer uma coisinha, meio pãozinho, uma coisa menor, porque não vai ser um exercício tão longo, mas comer alguma coisa para não dar uma tontura, para não passar mal. Porque às vezes o pessoal acha que fazendo algum exercício mais específico em jejum vai ter um ganho, uma resposta melhor do organismo e tem que tomar cuidado com isso também. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, antes de ir para uma próxima pergunta aqui do Twitter e do nosso e-mail, que estão chegando várias, tá bombando aqui meu Twitter. Nossa, doutor, a galera tem muita dúvida nesse assunto mesmo. A musculação, hoje, praticamente todas as pessoas que fazem alguma atividade física têm a musculação também. Então, de repente, jogam vôlei, o futebol, mas tem a musculação. Fazem uma corrida, uma bike, mas tem a musculação, porque a musculação é muito importante, né? Sim. Como a gente deve agir, então, antes e depois da musculação? Para quem não é que queira ganhar massa muscular, mas quer ficar com o corpo torneado, né? Um corpo bonito, enfim, queimar o máximo de calorias, de repente dar uma secadinha, mas ficar com o corpo bonito, né? Nada exagerado. O que a gente deve fazer?
Olha, musculação, a gente sempre teve ideia de que, assim, quem quer perder peso vai fazer corrida, vai fazer caminhada, vai fazer bicicleta, e que quem ganha massa muscular vai fazer musculação. Não é bem assim, né? Não é bem assim, muito pelo contrário, né? Então, hoje Dá já pra se emagrecer sabe fazendo musculação. que musculação, teoricamente, você consegue perder mais peso fazendo musculação, né? E fazendo atividade aeróbica junta. Você juntando os dois, você consegue, quem quer ganhar massa, quem quer perder peso, ter uma resposta muito melhor, tá? Então, quem vai fazer musculação, vale, primeiro, ou na corrida, vale hidratação, que é importante, é um ponto importante que a gente tem que falar, né? Então, se hidratar antes, se hidratar durante, se hidratar depois. A água é muito importante, Muito né? importante, tá? Consumir antes também, se quiser consumir alguma fonte de carboidrato, que mesmo na musculação você vai utilizar essa fonte de carboidrato como energia, a primeira energia que você vai gastar na corrida ou na musculação é o carboidrato. Tá? A diferença é que você vai utilizar fontes de fibras musculares diferentes, tá? Mas o gasto vai vir sempre do mesmo lugar. E durante a atividade de musculação, você se hidratar, se você quiser repor algum carboidrato, né, ou durante a musculação ou na atividade aeróbica também, e depois da musculação, aí sim, você consumir uma proteína, você pode consumir um ovo, né, a clara do ovo, fazer um omelete de clara, isso, você pode utilizar o frango, você pode utilizar até uma carne vermelha, utilizar um peixe, uma fonte, e utilizar, de repente, uma fonte de carboidrato também. Utilizar, por exemplo, uma batata, o pessoal gosta muito de batata doce. A gente estava comentando antes do programa começar. A batata doce, então, ela é bem bacana, porque ela tem um índice glicêmico um pouquinho menor que a batata normal. Ela tem um índice glicêmico mais baixo, ela tem um pouco mais vitaminado que a batata inglesa, né, que é a batata comum, né? Então, o pessoal acaba utilizando mais, né, do que a batata inglesa. Então, se você pegar o pessoal que treina, aquela famosa frango com batata. Frango com batata. Eles comem todo dia frango com batata. Todo dia e comem bastante. Bastante. Então, agora, esse bastante, quando a gente fala em quantidade, depois que você fez o exercício, aí você tá com aquela fome e tal, e você fala, ai, que dor na consciência, se eu comer muito, eu vou engordar tudo que eu perdi. Como é que a gente tem noção dessa quantidade para não engordar o que a gente queimou, doutor? Porque aí não vale a pena esse cálculo, né? Primeiro tem que ver o resto do dia, o que vai comer, a alimentação do restante do dia. As recomendações, o que é recomendado, que a gente estuda, né, que é difícil de seguir, eles falam para você, após a atividade física, consumir mais ou menos 1 grama de carboidrato por quilo e 0,25, né, mais ou menos, de proteína. Então, seria 4 para 1. 4 de carboidrato para 1 de proteína. Caramba! Não é o que dá para seguir. Se você for pegar uma pessoa de 100 quilos, você pedir para ele consumir 400 gramas de carboidrato, é muita coisa. É bastante coisa, tá? Então, 100 gramas de carboidrato e 25 de proteína, mesmo assim é bastante coisa, tá? Então, a gente acaba seguindo sempre comer mais carboidrato do que proteína, mesmo no pós-exercício. Mesmo no pós-treino. Mesmo no pós-atividade. Sempre o carboidrato está pelo menos na proporção do dobro do que você vai consumir de proteína. Estou fazendo tudo errado. Completamente errado. Eu como sempre menos carboidrato e muito mais proteína. Você pode consumir o carboidrato tranquilamente. Que é aquela coisa que a gente conversa. O pessoal tem ideia de que carboidrato vai engordar. Ele vai engordar, como proteína vai engordar, como gordura vai engordar se você comer a mais, se você comer errado, se você comer de má qualidade. Entendi. Se você comer direitinho o carboidrato, se você comer na hora certa, juntar com uma proteína de boa qualidade, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ah, que beleza. Vamos então para mais uma perguntinha que chegou aí no nosso e-mail, porque se vocês estão com as mesmas Precaução também, volto a falar, alimentos que sejam de fácil digestão, para você também não passar mal na água, porque você vai estar fazendo além da atividade física, vai mudar um pouco a pressão aqui dentro, você pode ter um refluxo, você pode sentir mal na água. Né? Então, alimentos, volto a falar, alimentos de fácil absorção, se hidratar bem, quiser tomar um isotônico, por exemplo, comer um pão, uma bolacha, um creme cracker branco, alguma coisa, meia horinha, 40 minutos antes, que vai digerir mais fácil. E o pós não vai mudar nada, além daquilo se você fosse fazer uma corrida, se você estivesse fazendo uma bicicleta, qualquer atividade física aeróbica. Tá? Então, vou consumir seu carboidrato, consumir sua proteína, né? Se você quiser consumir uma fruta, consumir uma salada, aí também é legal, um leite, uma granola, por exemplo, com mel, né? Então, no pós, para você poder repor aquilo que você
consumiu, Muito você legal. perdeu na sua atividade física, que acho que não vai sair muito do padrão daquilo que já... De outras atividades também. Olha, a Thalita Fortin, tá, um beijo para você. Ela é de um instituto de Pilates, ela dá aula, né? Bem cedinho. Ela diz que muitos alunos vão em jejum porque é bem cedinho. Então ela pergunta como ela deve orientá-los, porque ela falou que dá bronca neles quando eles chegam em jejum. Como ela deve orientá-los? Eu acho que muito do que você está dizendo aqui, Exatamente. né? É uma verdadeira aula com o doutor André. Se quiser acordar, tomar um café, né, que nem a gente falou, de comer tomar um líquido, comer uma geleia, um pão, uma bolacha, tomar um suco, alguma coisa que absorva mais rápido e vá treinar, que demore meia hora, 40 minutos, sair de casa para treinar, tudo bem. Agora, o treino em jejum, repito, se você tiver condicionamento, se você tiver alguém em acompanhamento e fizer corretamente, tem gente que faz, mas são atletas, né? Tem trabalhos que mostram que tem um ganho, mas são coisas assim muito específicas. De uma maneira geral, eu não acho que é uma coisa interessante. Não, também não acho isso para nenhuma idade, para nenhuma fase da vida e nem para nenhuma atividade física. Chegou uma pergunta da Nicole, que estão chegando várias também no nosso e-mail, bem parecidas. Nicole, um beijo para você. Carol, existe algum tipo de alimento que aumenta o gasto calórico? Então, estão chegando perguntas no nosso e-mail perguntando do chá verde, se ele queima mais gordura. Então, existe algum alimento poderoso? Os famosos termogênicos. Exatamente. Com atividade física, de fato, eles podem aumentar esse gasto calórico? Eles auxiliam, tem alguns que auxiliam, né? Então, tem algumas pessoas que utilizam chá verde, ou a capsaicina, que é da pimenta, né? O gengibre, a cafeína. Tá. Né? São alimentos que a gente conhece como termogênico, que teoricamente a função deles é aumentar esse nosso metabolismo e fazer com que a gente, quando vai fazer atividade física, acabe gastando mais do que gastaria sem utilizar. Entendi. Né? Então, por exemplo, a cafeína é muito utilizada, né? Ou em comprimido. Retarda a fadiga na atividade física, então você tem uma melhor, consegue treinar melhor, você tem um resultado final um pouco melhor. Tá. A capsaicina também acelera um pouquinho, o gengibre, o chá verde. O chá verde agora, também. chá verde também, a quantidade, se você for tomar uma xícara de chá, não vai te fazer tanto efeito. Então, geralmente toma-se em cápsulas, né? Então, cada um tem uma indicação, cada um tem uma dose para ser tomada, tem a hora certa para ser tomada. Então tem que ter uma orientação médica. Tem uma médica. orientação médica, não faça sem orientação. Até tem resultado, então não é mito, mas tem que ter uma orientação médica para saber o horário certinho e a quantidade para cada um, né? Exatamente. Muito cuidado com esses que vendem, que você não sabe o que tem dentro, porque muitas vezes o que está escrito, você tem que prestar atenção no rótulo Os prontos, né? Exatamente. Então, e aí todo mundo procura um profissional, vai no consultório, a gente orienta, a gente faz, se você juntar com a alimentação e conseguir fazer isso, tem um resultado bem legal. Legal. Para fechar, doutor, água antes, durante e depois do exercício. O tempo todo. Água não pode parar. Hidratação, se você pegar ao pé da letra, o certo seria você consumir mais ou menos 2 horas antes, de 2 a 3 horas antes, até a hora do exercício, consumir mais ou menos 600 a 800 ml de líquido. Tá. Consumir mais ou menos 100 a 200 ml a cada 20, 30 minutos. Na atividade. Depois que você acabar a atividade, se você for pegar o peso antes e o peso depois da atividade, você repor 1,5 vezes aquilo que você perdeu. Então, por exemplo, se você perdeu 1 quilo, você tem que, depois da atividade física, até 6 horas depois, consumir mais 1,5 litro de água. Uau! Né? Então, isso são as recomendações. Porque ninguém emagrece assim na hora, gordura e tudo mais. É líquido mesmo. A gente acha que vai fazer atividade, está com peso, depois saiu com outro, perdeu peso. Não. Você perdeu 99% do que você perdeu é líquido. É líquido, entendi. Tá? Mas a hidratação é importantíssima. Claro que se você não conseguir fazer as dosagens, as medidas, mas hidratar sempre vai com a garrafinha o dia inteiro e na atividade muito mais. Perfeito. Muito bom. Show de pauta, doutor André. Legal. Muito obrigada. Gente, estava fazendo tudo errado. Meu Deus, tá vendo como a gente precisa realmente de orientação? Precisamos de aulas mesmo aqui no programa para conseguir entender, porque não é fácil, é matemático, mas claro que com uma orientação a gente vai conseguir ter um resultado muito mais satisfatório. Quero agradecer mais uma vez. Obrigada, doutor André. Quem quiser saber mais sobre esse e outros assuntos ligados à alimentação, atividade física, o site www.nutrologiaesaude.com www.nutrologiasaude.com. Pode falar com o Dr. André Weinert, que é nutrólogo. Obrigada mais uma vez. Carol. Arrasou. Te espero. Rápido, logo. Claro. Você ainda não tem neném, né, doutor? Não, ainda não. Doutor, entre nessa, doutor. Vou entrar. Entre Vou nessa, falar com a minha muito esposa. bom. Um beijo pra sua esposa. Entre Nádia. nessa. Nádia, um beijo pra você, viu? Convence, doutor. Ó, entre nessa. Bom demais, doutor. Vou atrás. Logo mais, né? Tchau, doutor. Até a próxima. A gente